Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo aqui eu vou fazer um conteúdo que eu já queria fazer faz muito tempo, que eu não sei se vocês sugeriram, se as vozes da minha cabeça sugeriram e agora eu acho que vocês sugeriram, mas o que eu vou fazer é, vou sistematizar todo o conhecimento que eu tenho sobre a Deep Web, vou apresentar isso num vídeo bem longo, como deu pra você perceber, mas da forma mais enxuta e técnica possível. Então esse vídeo não é um vídeo tipo o último que eu fiz, que era voltado pra qualquer pessoa que quisesse simplesmente saber o que é de uma forma superficial. Esse vídeo é voltado pra pessoas que querem saber o que é a Deep Web em detalhes, pessoas que pretendem no futuro acessar a Deep Web e pessoas que querem saber a verdade a respeito de diversas lendas urbanas que existem na Deep Web. Antes de tudo também eu atualizei o meu site oficial, ainda claro tem muita coisa para ser atualizada, mas a parte de Deep Web já está terminada e aqui você vai ter um artigo sobre a Deep Web que é basicamente o roteiro desse vídeo. Tudo que está no vídeo está aqui, quase tudo, um detalhe ou outro eu omiti do vídeo e vice-versa. E clicando aqui em redes documentadas, você também vai ver que a página de redes documentadas da Deep Web já mudou. Aqui a coisa agora está bem mais responsiva, bem mais legal, você pode escolher a rede que você quer acessar, aí você pode clicar na rede e aqui você vai encontrar os meus vídeos navegando na Deep Web. Como dá pra perceber, tem uma grande quantia dos vídeos que eu não tenho mais no YouTube porque eu acabei removendo, porque eles não se adequam muito bem ao que o YouTube espera dos seus criadores de conteúdo. Mas eles ainda estão aqui e você pode assisti-los clicando aqui em cada uma dessas opções. Então vamos só dar uma breve recapitulada no que esse vídeo vai fazer. Eu vou explicar aqui os conceitos técnicos e práticos a respeito da Deep Web. Eu vou desmistificar lendas urbanas a respeito da Deep Web. Eu vou fornecer dicas e recomendações para o seu primeiro acesso na Deep Web e vou te direcionar para outros vídeos meus mais detalhados a respeito desse acesso. Porém, eu não vou navegar diretamente na Deep Web aqui e nem mostrar diretamente como você acessa a Deep Web. Porém, outros vídeos do meu canal fazem isso e estão tanto na descrição deste vídeo quanto no meu site oficial. A melhor forma da gente começar o nosso vídeo a respeito da Deep Web é justamente definindo o que é a Deep Web. O termo Deep Web foi cunhado em 2001 em um artigo chamado The Deep Web Surfacing Hidden Value, de autoria de um cara chamado Michael Bergman. Então antes de 2001, o termo Deep Web simplesmente não existia. Foi o Bergman que em 2001, em um artigo que ele publicou, introduziu esse termo. E o que o Bergman queria dizer quando ele se refere a Deep Web? Como todo conteúdo que não é indexado por mecanismos de busca. Ele faz uma contrapartida entre a Deep Web e a Surface Web. A Surface Web correspondia na época a todo o conteúdo indexado e que se situaria na superfície da rede mundial de computadores. Esse artigo aqui ele aponta diversas coisas sobre a Deep Web. Você pode encontrar o artigo aqui, ele é de domínio público, é só você baixar. E ele diz aqui que a informação pública hospedada na Deep Web, da definição do Bergman, é aproximadamente 400 a 550 vezes maior do que a Surface Web, que a Deep Web contém aproximadamente 7.500 terabytes de informação comparado com 19 terabytes de informação na Surface Web. A Deep Web contém aproximadamente 550 bilhões de documentos individuais quando comparado a 1 bilhão de documentos da Surface Web. A Deep Web é a maior categoria crescente de informação na internet. Então a princípio você pega essa informação e aí a ideia é você lê o artigo e você interpreta para verificar o que exatamente o Michael Bergman queria dizer quando ele se refere à Deep Web. Ele apresenta aqui essas duas imagens no artigo dele para ilustrar a situação. Então nessas imagens os barcos corresponderiam a mecanismos de buscas como o Yahoo, Google, o AltaVista, entre outros. Os peixes corresponderiam a informações específicas e claro, a superfície corresponderia à Surface Web. Então na Surface Web a navegação, o acesso é feito por meio de mecanismos de busca que filtram os resultados, os sites, conforme palavras-chave. Então o que eles fazem é uma coisa muito mais genérica. Eles passam uma rede que é uma espécie de filtro, seleciona todos os sites que se adequam a um determinado critério inserido pelo usuário e retornam esse site para você. Já na Deep Web, na parte não indexada, você não consegue acessar por meio de mecanismos de busca porque não há nenhuma indexação que permita você filtrar resultados por palavras-chave, por coisa do tipo. Pelo contrário, a única forma de acessar é você realizando uma requisição específica para um determinado endereço, para um determinado arquivo, e aí você consegue obter somente este arquivo. Então, enquanto na Surface Web você teria uma espécie de rede que vai puxando os arquivos, na Deep Web você teriam anzóis, digamos assim, que vão até um determinado conteúdo, pescam esse conteúdo e trazem para você acessar. Você não consegue filtrar e agrupar resultados em uma mesma categoria. Agora uma coisa muito curiosa quando você analisa esse artigo, se você pesquisar, sei lá, por Tor, desse jeito aqui, você vai ter que escrever Tor e depois colocar um espaço
tanto antes da palavra quanto depois, você não vai encontrar nada. Se você pesquisar por Onion, você também não vai encontrar nada. Se você pesquisar por Freenet, você também não vai encontrar nada. Se você pesquisar por Anon, no caso seria Anonymous, mas você pode digitar somente Anon, você também não vai encontrar nada. Ou seja, esse artigo aqui não menciona nada da Deep Web, tal qual você deve ter ouvido no YouTube, tal qual você deve ter lido, tal qual você deve ter visto no Fantástico e assim por diante. Ao que esse artigo exatamente fala a respeito da Deep Web? Para isso, a gente tem que entender um pouquinho a respeito de como os serviços na web funcionam. O serviço na web tem o front-end, que significa a parte que é acessível ao usuário, a parte que é amigável. Então, quando você acessa o Facebook, por exemplo, você tem ali a página principal, compartilha o que quiser, tal, painel de login. Aquilo lá é uma interface pública e faz parte do front-end. A partir do momento em que você clica para fazer login, você tem que colocar uma senha, então você preenche ali umas credenciais de acesso e você tem acesso a uma interface restrita. Essa interface restrita ainda é parte do front-end, porque ela é programada visando a interação direta com o usuário. Então você está no Facebook, você clica em curtir, você faz um comentário, você vê as notificações, você conversa com pessoas, tudo isso você faz interagindo diretamente com o seu front-end. Porém, tem um detalhe, o front-end não consegue funcionar sozinho. Tanto é que se você dá um Ctrl S ali, salvar a página do Facebook, desconectar da internet, você não vai conseguir fazer nada ali. Por quê? Porque tudo que você faz nas interfaces, tanto públicas quanto restritas, estão sendo comunicadas em uma base de dados, em um servidor, em vários programas que rodam ali por baixo dos panos para fazer todo o serviço funcionar. Então o Facebook, por exemplo, tem uma database em que estão armazenados os logins e as senhas. Então quando você faz login, o que o programa faz é converter a sua senha em hash, ele vai para essa database que contém as senhas, verifica se as hashes batem e aí devolvem um acesso positivo. Então beleza, tá certo, pode acessar. Um acesso negativo dizendo que você não pode acessar. Quando você faz uma postagem, o que o backend faz é registrar a sua postagem em uma outra database com as postagens separadas por perfis. Quando você realiza a conversa com alguém, a mesma coisa acontece. A mensagem que você escreve lá no front-end é enviada para um servidor que está localizado no back-end, que por sua vez envia para outro servidor correspondente a onde o seu amigo estaria acessando, que por sua vez vai exibir a mensagem no front-end do seu amigo. Ou seja, para a imensa maioria dos serviços na web que existem, você tem um back-end. No back-end você armazena tanto os programas que permitem que o serviço na web funcione, como também todas as informações, todas as bases de dados, todo o conteúdo que você precisa para que os serviços funcionem. O Facebook, por exemplo, como eu já disse, armazena senhas, essas coisas. Um banco armazenaria no back-end os dados bancários de cada cliente, os dados pessoais de cada cliente, documentos, informações necessárias para manter todo o sistema funcionando. A Netflix, por exemplo, armazena os filmes dela no back-end. O Dropbox armazena os arquivos que você envia para lá no back-end. O Google armazena, além de, claro, todas as informações sobre os usuários, login, senha, também os vídeos que você manda no YouTube, as fotos que você manda no Google+, o Twitter armazena suas postagens, os seus dados de login e assim por diante. A questão é, o que o Bergman faz é chamar todo o back-end de Deep Web. É simplesmente isso. Então, o front-end passa a ser a Surface Web. Então, eu vou até pegar aqui uma caneta de cor diferente. O que está marcado aqui em azul corresponde à Surface Web, a informação que está na superfície e que os sites conseguem filtrar. Então, quando você pesquisa no Google Facebook, a interface pública do Facebook tem aí algumas palavras-chave que permitem que o Google encontre. Agora, o back-end não possui. No caso do back-end do Facebook, o back-end é privado, mas se você imagina, por exemplo, o back-end de uma enciclopédia como a Wikipedia, você tem ali no back-end diversas informações que são armazenadas, diversos arquivos, os quais não podem ser acessados diretamente, porque eles não são indexados pelos mecanismos de busca e nem possuem os recursos para serem indexados pelos mecanismos de busca. Como que você acessa um arquivo que está no back-end? Primeira forma, através do front-end. Então você acessa um serviço web que faz uma requisição para o back-end e devolve o arquivo para você. Ou então você faz como o Bergman propõe aqui, você vai utilizar um software específico que vai ser informado um endereço específico para ele de um arquivo público, e aí você vai nesse único arquivo, vai pegar esse arquivo e o software vai trazer o arquivo para você. O que é o mais importante de todo esse rolê? Que a Deep Web de Bergman corresponde somente ao back-end e não ao front-end. Então o front-end é a Surface Web, back-end é a Deep Web. Desse jeito que vocês estão vendo aqui. Mais uma vez vou traçar aqui a linha divisória. Isso aqui é o front-end, isso aqui é a página inicial dos sites, isso aqui é tudo que os sites consultam para eles poderem funcionar.
Aí vem a pergunta, tá, legal, mas cadê a Deep Web que eu conheço? Cadê a Darknet? Cadê os serviços ilegais? Cadê os chans? Cadê toda aquela coisa cabulosa que eu vi por aí? Aí que tá. As redes anônimas e descentralizadas são os que permitem, as coisas que permitem que existam todas essas coisas que você viu no YouTube, no Facebook, no Fantástico. Toda a parte legal, toda essa parte cabulosa, entre aspas. E a questão é, na época em que o artigo do Bergman foi publicado, essas redes praticamente não existiam. A Freenet, por exemplo, só foi lançada em 2000. Então a Freenet é a única exceção de rede que já existia, mas ainda assim ela estava em uma fase muito inicial, com pouquíssimos sites, com praticamente nada, praticamente ninguém envolvido com ela. A I2P foi a segunda rede que surgiu, ela já surgiu em 2003, então 2 anos depois da publicação do artigo do Bergman. A Tor surgiu apenas em 2004, então 3 anos depois do artigo do Bergman. A Stilfnet surgiu apenas em 2006, então 5 anos depois do artigo do Bergman. A Tor, especificamente, a base teórica que permite ela funcionar já existia desde a década de 90, que é o chamado Onion Routing. Porém, a Tor, da jeito que a gente conhece atualmente, que possui os sites para ser acessado e tudo mais, só surgiu em 2004. Então, quando o Bergman escreveu o artigo dele, por mais irônico que isso pareça, o que as pessoas hoje chamam de Deep Web simplesmente não existia quando o termo do Bergman foi criado, quando o termo Deep Web foi cunhado pelo Michael Bergman, o que, claro, é bastante curioso. Isso explica por que as palavras Anon, as palavras Tor, Onion e todas as outras que hoje são estritamente associadas com a Deep Web simplesmente não existem quando você olha o artigo do Bergman. Só que, claro, as pessoas fizeram uma grande confusão com isso. Quando as redes descentralizadas e anônimas surgiram, elas também não eram indexadas. Então, quando surgiram sites nas redes que eram anônimas e descentralizadas e que, portanto, muitos desses sites eram ilegais, esses sites não eram indexados. Por isso, as pessoas simplesmente, de uma forma muito grosseira, adicionaram esses sites no conceito de Deep Web do Bergman, e aí essas duas coisas se fundiram, e com isso nós temos a definição atual, que é a definição do senso comum da Deep Web. É o que o Fantástico vai falar pra você que a Deep Web é o que qualquer canal aí no YouTube mais leigo vai falar que a Deep Web é o que sites até que deveriam falar a coisa correta vão falar que a Deep Web é uma definição do senso comum. Não teria nenhum problema se as pessoas soubessem dividir essas duas coisas, mas a questão é, as pessoas não sabem e o resultado é, as pessoas começaram a atribuir as características que o Bergman enuncia para as redes descentralizadas e anônimas. Então, quando o Bergman vem aqui e fala pra gente que a Deep Web é 500 vezes maior que a internet comum, que a Deep Web possui 7.500 terabytes de informação, que a Deep Web possui cerca de 200 mil sítios separados. Aqui tem um outro detalhe importante. Quando ele fala sites, você pode pensar inicialmente em sites do tipo serviço web, tipo Google, tipo Twitter. Isso aqui são sites, realmente. Mas sites também pode corresponder a sítios, a lugares na internet. E é o que ele está se referindo aqui. Quando ele fala sites da Deep Web, como ele está lidando com back-end, ele não está falando pra gente sobre sites bem programados, serviços web. Ele está falando pra gente a respeito de lugares que possuem uma base de dados na internet. Então, um endereço que você acessa para poder ter acesso a uma base de dados. E o que as pessoas fizeram foi, pega todas essas características, muito maior, muito mais informação, todo tipo de informação que corresponde ao back-end, o que é verdade, o back-end é muito maior do que o front-end, afinal de contas. Claro, tudo que está no front-end precisa também estar no back-end, então para toda postagem no Facebook, você tem uma informação ali no back-end, e tudo que você tem no front-end é um mero programa que permite você acessar a postagem, então é claro que vai ser muito maior. E também é claro que o back-end vai armazenar todo tipo de informação possível, dado bancário, informação pessoal de usuários, logins e senhas, documentos um tanto confidenciais, todo tipo de coisa vai estar no back-end. Mas e as pessoas acham que as coisas que estão no back-end também estão nas redes descentralizadas e anônimas. Então isso aqui é o back-end, e isso aqui é uma coisa que surgiu depois, que correspondem a redes descentralizadas e anônimas, que hospedam sim alguns serviços ilegais, que a maioria deles não são indexados, mas que não compartilham as características aqui do front-end. Então isso aqui não é 500 vezes maior que a Surface, isso aqui não possui muito mais sites do que a Surface, isso aqui não possui 7.500 terabytes de informação. O que possui essas características é o back-end e não o conceito que surgiu depois da Deep Web como sendo redes anônimas e descentralizadas. Então aí com isso a gente tem um grande problema, porque as pessoas fizeram uma bela confusão, as pessoas estão confundindo características das duas coisas, as pessoas estão assumindo que o conteúdo das redes descentralizadas tem as características que o back-end possui e ninguém está entendendo nada. Então tem uma questão: como nós solucionamos essa bela confusão
que as pessoas fizeram ao longo do tempo envolvendo a Deep Web. A solução que eu encontrei, a solução que eu tenho propagado nas minhas publicações, nas minhas palestras, quando eu faço vídeos, quando eu documento a Deep Web, vamos cunhar uma nova definição de Deep Web que harmonize as duas definições, tanto a definição do senso comum quanto a definição de Bergman, e que também não crie nenhum termo novo e evite ao máximo descartar termos antigos. Então, como assim? Em primeiro lugar, todo tipo de serviço na internet é dividido em back-end e front-end, não importa qual serviço seja. Ele possui o front-end, que é uma interface de acesso do usuário, que é uma interface amigável, que é uma interface na qual o usuário pode acessar e interagir. Seja ele a página do seu internet banking, seja ele a Netflix, a página da Netflix ali que você faz o login, que você escolhe o filme que você quer assistir, a página do Facebook, o seu e-mail, por aí vai. E também todo serviço possui um back-end. No back-end é onde estão as bases de dados e os programas que permitem que o serviço rode. O back-end não é acessado diretamente pelo usuário. Apenas isso acontece em caso de uma invasão ou em caso de manutenção, em que você tem que fazer manutenção no back-end. Aí sim, uma pessoa autorizada vai lá, vai acessar e vai trabalhar com ele. Mas normalmente um usuário não interage diretamente com o back-end. Quem faz esse intermédio entre o back-end e o front-end são programas que pegam informações do back-end, transferem para o front-end ou vice-versa, pegam inputs e transferem para as bases de dados. Agora, dentre os serviços que existem na internet que possuem back-end e front-end, eles são divididos em 4 categorias. Essas categorias aqui estão em ordem, mas essa ordem não necessariamente representa uma ordem real. Você vai entender depois porque que nenhum tipo de profundidade faz sentido, mas aqui eu preciso empilhar esses blocos de alguma forma. Eu preferi empilhar desse jeito aqui, mas você pode trocar a ordem aí dos blocos sem nenhum problema. Então temos os serviços que não oferecem nem anonimato e nem descentralização. Por exemplo, a Netflix. Você não camufla a sua identidade quando você acessa a Netflix, você dá seus dados pessoais ali, e se por acaso alguém puxar uma tomada lá no servidor central da Netflix, a Netflix vai sair do ar e todo mundo vai ficar sem Netflix. Bem simples. Depois nós temos os serviços que oferecem descentralização, mas que não oferecem anonimato. Por exemplo, os torrents. Então, vocês já devem saber que é muito difícil de um torrent sair do ar, porque todo mundo que já baixou esse torrent tem que deletar ele do computador e ninguém mais tem que possuir esse torrent. Mas, por outro lado, as pessoas expõem as suas identidades quando elas acessam os torrents. Então, quando você baixa um torrent, seu endereço de IP está lá. Se você fizer isso numa rede de uma universidade, por exemplo, você pode aí receber uma notificação do proprietário desse torrent. No caso, sei lá, você baixa The Walking Dead, a Fox, a AMC vai dar uma afofada em você para cobrar um negócio que você baixou, porque ela é capaz de descobrir a sua identidade. Nós temos também os serviços que oferecem anonimato, mas que não oferecem descentralização. Por exemplo, a maioria das VPNs comerciais. E nós temos então os serviços que oferecem tanto anonimato como também a descentralização. A essa última categoria de serviço nós chamamos de Deep Web na nova definição. A toda a categoria que não oferece anonimato e descentralização ao mesmo tempo é considerada parte da Surface Web. Então, temos back-end e front-end, e dentre todos os serviços que possuem front-end e back-end, eles também estão classificados entre os serviços da Surface Web e os serviços da Deep Web. Definição formal. A Deep Web passa a ser definida como qualquer sistema que faça parte da rede mundial de computadores e que garanta 2 pilares para seus usuários: a descentralização e o anonimato. Isso é muito importante, isso é fundamental para que você entenda o que vem a seguir. Aí você deve estar pensando, legal, mas por que exatamente a descentralização e o anonimato? Por que essas duas coisas? Primeiro, a gente tem que entender como que a internet funciona. A maior parte dos serviços que você acessa, Facebook, Netflix, Twitter, por aí vai, estão sediados em servidores centralizados que armazenam todas as informações necessárias para o seu funcionamento. Se esse servidor sair do ar, você fica sem o serviço que está sendo envolvido. Por exemplo, o Facebook. Se o servidor do Facebook sair do ar, você não acessa o Facebook, ponto final. Além disso, você recebe do seu provedor de internet um endereço de IP que identifica a sua conexão e é utilizado para acesso aos serviços. Normalmente, esse endereço de IP está assinalado para cada modem. Então, o modem possui um único endereço de IP e esse endereço de IP é compartilhado por todos os dispositivos que estão conectados a esse modem. Computador, notebook, celular, impressora, caso a impressora se conecte à internet, Smart TV, todo esse tipo de coisa compartilham do mesmo endereço de IP. Esse endereço de IP é comum, esse endereço de IP é armazenado no servidor central, que a gente vai chamar a partir de agora de ISP, corresponde ao seu provedor de internet, então a Oi, a Claro, a NetVirtua, a GVT e assim por diante. E esse endereço de IP está relacionado lá com o seu nome, seu endereço, com todas as informações que você forneceu para o seu provedor quando você contratou aquele serviço de internet.
Agora daí a gente tem dois problemas. Problemas não, características, vamos dizer assim. Primeiro deles, toda conexão pode ser identificada por seu endereço de IP. Isso significa que uma pessoa que tem o seu endereço de IP pode, ou via ordem judicial ou via chantagem mesmo, garantir que as pessoas por trás dessas conexões sejam identificadas. Então, quando isso acontece, as pessoas que detêm o endereço de IP são reveladas. Então, você descobre o nome, você descobre todos os dados que essa pessoa possui. Logo, com isso, os ISPs também conseguem manter um registro dos acessos que cada conexão envolvida realizou. Além disso, os servidores ainda têm duas características. Em primeiro lugar, o mesmo rolê do serviço de IP também vale para o servidor. Um servidor tem um endereço de IP específico e com esse IP específico você consegue encontrar o servidor. E quando esse servidor está centralizado, você consegue tirar este servidor do ar, e quando você tira o servidor do ar, acontece o que eu falei para vocês. Todo mundo fica sem o serviço web que aquele servidor específico possui. E no caso, claro, o servidor pode ser desligado via ordem judicial ou então via chantagem, porque você sabe quem é o servidor, você sabe onde ele está, você sabe quem você tem que procurar para tirar aquele servidor do ar, e as pessoas procuram. Então algumas redes contornam a característica 1, então elas fornecem o anonimato, impedem que as pessoas que utilizam essa rede sejam identificadas diretamente. Essas redes são as chamadas redes anônimas. Por outro lado, algumas redes contornam o segundo problema, e elas são chamadas de redes descentralizadas. É o caso do torrent. Você não consegue tirar um torrent do ar sem que você tire cada pessoa que está compartilhando aquele torrent do ar, porque o torrent não é armazenado em nenhum servidor central. E tem algumas redes que contornam esses dois problemas ao mesmo tempo, sem que o método utilizado para contornar um dos problemas acabe violando o método utilizado para contornar o outro problema. Essas redes são as chamadas redes da Deep Web. Então guarde essa informação. A rede da Deep Web está sustentada em dois pilares: o anonimato e a descentralização. E a rede da Deep Web precisa fornecer o anonimato e a descentralização ao mesmo tempo, e isso não pode interferir um fator no outro. Então você não pode fornecer o anonimato, mas nisso você quebrar a descentralização e vice-versa. Elas têm que fornecer aos dois ao mesmo tempo. Aqui agora, é claro, vem alguns exemplos desses usos, que isso eu já expliquei, né? A maioria dos sites que você acessa não são anônimos nem descentralizados. Os serviços de VPN comerciais conseguem contornar parcialmente o problema do anonimato, porque você não tem mais a sua conexão imediatamente identificada, mas ainda assim você tem um servidor central que pode ou não armazenar as suas conexões. E claro, por meio da arquitetura descentralizada, o sistema de torrents consegue garantir que nenhum arquivo seja retirado do ar. E o que é mais legal no caso do torrent é que você consegue garantir que isso aconteça nem mesmo pelo usuário que enviou o arquivo. Então você manda um torrent, as pessoas compartilham esse torrent, não adianta você querer deletar esse torrent depois, porque não vai funcionar, ele já está em outros computadores. E aí, claro, as redes da Deep Web conseguem com sucesso contornar essas duas características. Existem várias formas que as redes utilizam para se garantir o anonimato. Tem aqui Onion Routing, que isso foi uma tecnologia desenvolvida na década de 90, mas que foi implementada de verdade na prática mesmo, em uma rede pública, apenas com Tor, lá para 2003. Depois você vai conseguir entender exatamente o que o Onion Routing significa em outros vídeos do meu canal em que eu falo a respeito. Mas explicando grosseiramente, a ideia do Onion Routing é que para cada conexão que você faz, você vai passar por um nó aleatório da rede, e esse nó vai adicionar uma outra. Mas a ideia do Onion Routing é que quando você faz uma requisição para a rede, imediatamente essa requisição é camuflada em várias camadas de criptografia. E aí você vai passando essa requisição para várias pessoas aleatórias. E cada pessoa que recebe essa requisição tira uma camada. E você vai tirando camada após camada até que você chega no destinatário dessa mensagem, e o destinatário recebe a mensagem desnuda. Mas a questão é, no processo em que essa informação foi passada pela rede, você criptografou a mensagem em várias camadas. Então ninguém teve acesso ao conteúdo original da mensagem. Além disso, cada um dos nós consegue apenas ter acesso ao que o outro nó enviou. Então um nó sabe o que o nó atrás dele enviou a mensagem e sabe para qual nó ele vai enviar, mas você não consegue fazer o processo de volta para você chegar em quem mandou essa mensagem originalmente. Depois você vai entender isso melhor. Temos também o Gallic Routing, que é uma técnica semelhante, só muda aí que as mensagens são muito mais agrupadas e não mais pacotes individuais. Temos aí o agrupamento ou a fragmentação de pacotes. Você pode aleatorizar o percurso que é percorrido pelos pacotes. Perdão aí pelo pleonasmo, né? Percurso percorrido ficou meio estranho, mas você entendeu. Algumas vezes você pode até garantir que o percurso de ida seja diferente do percurso de volta. Você pode garantir a criptografia de ponta a ponta. Você pode usar outras redes intermediárias. Então tem muita rede que sustenta seu anonimato com base em outra rede da Deep Web. E você ainda pode utilizar, claro, o código aberto para permitir que qualquer pessoa possa verificar se todas as coisas que a rede garante para o anonimato sejam de fato verdade. E para garantir a descentralização, você pode usar a arquitetura para par. Então
todos os arquivos específicos são armazenados em vários computadores ao mesmo tempo e não num servidor central. Você pode garantir a descentralização por meio do próprio anonimato, então com isso você vai tornar um servidor não identificável, ou seja, ninguém sabe onde esse servidor está, portanto você não tem como ir lá naquele servidor e desligar, você também não consegue contatar a pessoa responsável por esse servidor, porque o servidor está anônimo, você simplesmente não sabe quem é aquele servidor, logo não tem nada que você possa saber. E claro, no caso de redes que apenas fornecem a troca de mensagens, você pode garantir a ausência de um servidor central. A troca de mensagens ocorre somente entre as pessoas envolvidas nessa comunicação. E evidentemente, como eu já disse, o anonimato e a descentralização juntos permitem que diversos tipos de conteúdo prosperem nessas redes e que não poderiam prosperar em outras redes que não fornecem essas duas coisas. Então vamos só dar uma breve recapitulada. Nas redes que não oferecem nem anonimato nem descentralização estão a maioria dos serviços que você utiliza. Rede social, qualquer tipo de serviço legal, de streaming, vlogs, portais de notícias, downloads, sites de empresas, instituições, provedores de e-mail, etc. A maioria das coisas estão nessas redes que não oferecem nem anonimato nem descentralização. Já nas redes que oferecem descentralização, mas não anonimato, nós podemos listar a pirataria. Então todo o sistema de torrents está nessa rede e também a maioria das criptomoedas. O Bitcoin, por exemplo, não é anônimo, mas é descentralizado. Então ele entra nesta categoria aqui. Depois embaixo, nos sites que oferecem anonimato, mas não descentralização, claro, tem as VPNs e os sites que afirmam que não armazenam nenhum tipo de informação a respeito de quem os acessa e, claro, de que essa afirmação possa ser verificada normalmente por meio do código aberto. E por fim, nos serviços que oferecem anonimato e descentralização, nós temos todo tipo de conteúdo que depende dessas duas características para prosperar. Isso inclui principalmente todo tipo de atividade legal, mas é bom lembrar que essas categorias não são restritivas, ou seja, nada impede que um conteúdo daqui também apareça aqui ou vice-versa. Nada impede você fazer uma rede social que não tem nada de errado, nada de ilegal nela, mas hospedar de forma anônima e descentralizada porque você quer. Tem muita gente que faz isso. Ou nada impede você criar uma rede social descentralizada, mas não anônima, por exemplo, ou então criar uma rede social anônima, mas que tem um servidor central e assim por diante. Isso acontece bastante e essas categorias aqui não são restritivas. A única restrição maior ocorre, é claro, nos conteúdos ilegais. Então, fazer uma atividade ilegal numa rede que não oferece anonimato nem descentralização pode ser um problema, porque aí a pessoa pode ser descoberta, ela pode ser presa, entre todas as outras consequências que uma pessoa pode enfrentar caso seja comprovado que ela tem envolvimento com atividades ilegais. Então fiz aqui um breve compilado do que você encontra na Deep Web, ou melhor, do que eu já encontrei na Deep Web. A primeira parte aqui em vermelho são as coisas ilegais da Deep Web e depois lá pra frente tem uma parte em verde das coisas legais. Eu vou também mostrar alguns prints de alguns sites. Esses sites não tem nenhum tipo de link. A ideia é que você não consiga acessar esses sites ilegais simplesmente vendo os prints deles. Não tem nenhuma imagem mais forte. Eu tratei questão de censurar todas as imagens fortes. E eu não vou fazer uma navegação propriamente dita, né, como eu já disse na Deep Web. Eu vou apenas mostrar algumas imagens para você entender. Vamos lá, em primeiro lugar, pornografia ilegal, principalmente infantil ou de estupro. Isso tem bastante, infelizmente, é uma coisa que acontece muito na Deep Web. Venda de drogas e armas, tráfico de órgãos. Eu encontrei um site uma vez e não dá para saber se esse site é real. Então, é isso que eu tenho a dizer para vocês sobre. Manuais de fabricação de drogas, bombas, armas e modificações em armas. Isso tem bastante. Manuais para cometer crimes como estupros e assassinatos. Teve uma época que levantaram na Deep Web um manual do pedófilo, alguma coisa desse tipo. Acho que o canal Deep Web Brasil, inclusive, documentou isso aí. Quem quiser dar uma olhada lá. Tortura e assassinato sob encomenda. Já encontrei vários sites do tipo, mas nunca dá para saber se esse site realmente tá falando sério, ou se é apenas uma piada ou uma tentativa de conseguir dinheiro de outras pessoas. Venda de informações bancárias de terceiros, tem muitos dados de cartão de crédito ali à venda para você comprar e utilizar o cartão de crédito que é de outra pessoa ou que foi clonado. Venda de dinheiro falsificado, claro que não é na proporção de 1 para 1, mas você compra, sei lá, $20 por $5, uma coisa mais ou menos desse tipo. Tentativa de golpes, então tem muitos sites ali na Deep Web que procuram de alguma forma enganar os usuários para ganhar dinheiro em cima deles. Venda de caixas misteriosas, que algumas delas têm conteúdo legal, então isso acontece também na Surface, mas com conteúdo legal. Você compra, vem uma caixa fechada e essa caixa tem coisas aleatórias que você não sabe o que tem nessa caixa no momento em que você compra. Isso é um serviço muito popular e surgiram agora as famosas caixas misteriosas da Deep Web. Eu não preciso analisar isso com mais detalhes, mas tem muito youtuber que grava isso aí que na verdade é falso. Ele simplesmente pegou uma caixa, colocou um monte de coisa lá dentro, às vezes colocou farinha lá dentro e fechou a caixa bonitinha, depois ele abre como se ele tivesse aberto isso da Deep Web e aí ele fala que a farinha é cocaína ou alguma coisa assim. Já vi gente fazer isso, não vou dizer que todos os youtubers
youtubers fazem isso, mas é uma coisa para ser investigada. Que mais? Venda de informações sobre governos ou corporações. Tem alguns sites que vendem esse tipo de coisa. Vazamento de informações privilegiadas, que nem necessariamente são vendidas, são apenas vazadas mesmo. Venda de exploits zero day. Exploits zero day são vulnerabilidades descobertas em softwares que até hoje não foram exploradas e, portanto, não foram corrigidas. Então ninguém sabe que elas existem, a não ser a pessoa que descobriu. E aí você vende essa vulnerabilidade. Então, sei lá, você tem uma vulnerabilidade que permite você crashar qualquer computador com Windows abrindo um determinado arquivo. E aí você não fala isso pra ninguém, mas você coloca isso pra vender na Deep Web, alguém vai lá, compra essa vulnerabilidade e aí ele tem em mãos um caminho pronto para ele explorar para determinada função que ele quer. Fóruns e boards sobre práticas ilegais, nas quais os criminosos interagem, discutem sobre a prática de crimes, venda de medicamentos sem receita, pirataria, venda de documentos falsos como passaporte e habilitação, isso tem bastante, venda de produtos que não têm restrições alfandegárias, então você acaba vendendo produtos que vão entrar no seu país por contrabando. Sites que permitem financiar organizações criminosas, eu já encontrei isso aí, era uma espécie assim de investimento do crime, então você aplicava uma certa quantia de dinheiro em uma determinada atividade ilegal, sei lá, extração ilegal de diamantes na Serra Leoa, e aí você teoricamente teria um retorno com base nesse lucro. Serviços que fazem um intermédio de transações ilegais para garantir que os compradores vão receber o produto e vice-versa. Serviços e por fim a promoção e recrutamento de atividades terroristas, isso também eu já vi bastante. Aqui tem algumas imagens, esse aqui é um site que oferecia dinheiro à venda na Deep Web. Isso aqui era um fórum em que as pessoas conversavam sobre assuntos ilegais, principalmente fabricação de drogas, venda de drogas. Isso aqui é um site que vendia diamantes e ele informava aqui que o preço de mercado desse diamante, do Karate, eu acho que é essa, eu não entendo nada de diamante, mas acho que é isso. É $30 mil, ele vende aí por $10 mil. Então temos aí uma grande diferença e isso provavelmente tem origem ilegal. Temos aqui um site que vendia cartão de crédito, como esse aqui. Temos aqui um site que vendia armas, evidentemente eu censurei o e-mail e o endereço. Temos aqui um site que vende caixas misteriosas na Deep Web. Temos aqui um site que vende informações, então você poderia comprar informação pessoal, documentos do governo, identificação do governo, informações sobre sistemas de energia. Então, teoricamente, aqui você tem todo o processo de segurança de uma planta de hidrelétrica, por exemplo. Então, você consegue explorar essas informações de segurança para, sei lá, desligar a planta hidrelétrica e causar um blackout na região, por exemplo. Temos aqui informações a respeito de prontuários de hospital, essas coisas. E aqui algumas informações também para ataques específicos, já entra na parte de Exploit Zero Day. Isso aqui era um site que oferecia para você comprar com uma certa quantia em bitcoins um compilado de vídeo de estupro e de mortes, então assassinatos, agressões físicas envolvendo sangue principalmente, chamados snuff movies, como dá para você perceber. Evidentemente eu censurei quase 90% aí do conteúdo do site. Aqui era um site também que permitia você criar identidades falsas com e-mail de $70. E aqui tinha algumas instruções para você tirar uma foto adequada para ser colocada na carteira de identidade. Aqui temos um site que vendia drogas. Aqui a gente tem um site, isso tem muito na Deep Web, que alguém teria criado para oferecer um serviço de assassino. Não dá pra gente ter certeza se esse cara é mesmo um assassino ou se ele tá ou fazendo uma piada ou tentando roubar dinheiro de alguém. Mas a informação é, esse site teoricamente seria de um assassino que se oferece para exterminar qualquer alvo por um preço entre $5 mil ou $20 mil. E aqui ele dá mais detalhes a respeito de como esse processo funcionaria. Aqui a gente tem um site que seria hacker de aluguel, então você paga $30 para obter, por exemplo, uma lista de 200 mil e-mails que já foram hackeados, ou então $35 para uma lista de 2.000 contas do YouTube que foram hackeadas, e assim por diante. Ou então $32 para 5.000 contas do Instagram que foram hackeadas, e assim por diante. Aqui a gente tem uma página que vendia remédios, então tem, sei lá, Ritalina, entre vários outros que você pode comprar por um preço mais elevado, mas sem receita, então esse seria o diferencial que os serviços oferecem. E aqui a gente tem um site que vende aparelhos telefônicos, então, sei lá, tem esse iPhone aqui que custaria $1.099, tá por $499. Evidentemente, ou é um produto roubado ou é contrabando, uma dessas coisas, porque não tem como você baixar um preço tão grande assim fazendo uma coisa legal. Aqui, claro, a gente tem as partes boas que são encontradas na Deep Web, que não são ilegais. Então, sites de notícias que provavelmente seriam censurados em seus países, então isso é muito útil. Então, sei lá, você mora na Coreia do Norte, mas você não consegue acessar um site de notícia tipo New York Times, porque o governo bloqueia esse site. Você pode instalar o Tor, você vai lá e acessa a página do site num serviço no Tor, que tem a mesma coisa que o site na Surface, mas você consegue acessar da Coreia do Norte, que é um lugar que você normalmente não conseguiria. Fóruns de discussão sobre práticas não necessariamente ilegais, por exemplo, hacking
hacking é uma coisa que tem white hat, grey hats, que não necessariamente fazem ações ilegais, e mais normalmente você não consegue falar sobre isso na Surface, então você pode falar lá na Deep Web, fóruns e boards de discussões sobre assuntos perfeitamente legais, confessionários nos quais os usuários postam anonimamente, é até um tanto divertido ver as coisas que o pessoal posta lá, páginas de cultos ou seitas, não tem nada de errado nisso aí, é normal, as pessoas fazem, plataformas para denunciantes, então você quer denunciar alguma coisa grave, mas você vai ser atacado se você denunciar, você pode fazer isso de forma anônima, espelhos de sites da Surface Web, espelhos são simplesmente cópias dos mesmos sites, pornografia legal ou fetiches consensuais, então tem muita pornografia bizarra, tem muito fetiche bizarro, mas que não tem nada de errado neles, eles são legais, eles não envolvem menores, e eles são feitos com consenso das todas as partes envolvidas, então beleza, não tem nada de errado. Vendas de caixas misteriosas sem conteúdo legal, isso também acontece, sites que agregam imagens de violência gráfica, então postar foto de acidente não é ilegal, e as pessoas às vezes postam e fazem sites para isso, não significa que essas coisas sejam boas, significa que elas sejam legais e que portanto não tem nenhum impedimento da lei para você não fazer isso. Diretórios de links, tem bastante pessoas que criam sites que agregam outros links para você navegar na Deep Web, enigmas, tem bastante, páginas em branco de teste, repositórios de software, então você cria um espelho do seu repositório de software na Deep Web para as pessoas poderem baixá-lo anonimamente, bibliotecas, artigos científicos, livros e materiais censurados em determinados países, dá para você baixar também, instituições financeiras, tem alguns bancos ou corretoras de criptomoedas que não fazem nada ilegal, mas que possuem uma página na Deep Web, falsetes de criptomoedas, então você pode ganhar algumas pequenas frações de criptomoeda de graça com esses recursos, cassinos e venda de criptomoedas, todas essas coisas são legais e existem também na Deep Web. Aqui a gente tem alguns exemplos. Isso aqui é a página da Wikileaks, que permitia você enviar documentos que você tenha vazado de algum governo, claro, por questões humanitárias, questões éticas. Aqui é o Underdeep, que permite você encontrar links. Então basta você procurar aqui para você encontrar novos links na Deep Web e com isso fazer a sua navegação. Aqui é o Proton Mail, é um serviço de e-mail anônimo. Aqui é o Secret Drop, é uma ferramenta para denunciantes se comunicarem com jornalistas e realizarem denúncias. Aqui é o Code Green, é uma página de ativismo. Então é uma espécie, assim, se eu não me engano, de grupo um tanto ambientalista, que tem aí as suas vertentes pro lado do hacking, eles fazem aí uma espécie de ONG, uma espécie de movimento. Temos aqui o ProPublica, que é um site de notícias, como dá para você perceber. Temos aqui um enigma, isso aqui é simplesmente um enigma que alguém fez para que as outras pessoas resolvam. Temos aqui uma biblioteca de quadrinhos, temos aqui uma outra página de ativismo, temos aqui uma rede social na Deep Web, que também não tinha nada de legal. Temos aqui um site sobre ufologia na Deep Web, dá pra você dar uma olhada depois, tem aqui provando aliens com lógica, top 10 celebridades que tem olhos de reptiliano e por aí vai. Aqui temos um poço de desejos, então você escreve ali o seu desejo, paga uma pequena quantia em Bitcoin e teoricamente isso vai garantir o seu desejo. É mais uma brincadeira mesmo, isso aqui não é um golpe pra ninguém, porque acho que ninguém vai ser burro bastante pra cair nisso aqui, mas é mais uma zoeira, você paga pouquinho Bitcoin, igual se você estivesse jogando uma moeda dentro de um poço com água para fazer o seu pedido. E por fim, claro, vem as coisas que você não vai encontrar na Deep Web. A Deep Web não é o lugar que você vai encontrar nenhum tipo de conteúdo paranormal, fantástico, sobrenatural, tipo cura do câncer, localização de Atlântida, provas da existência de vida extraterrestre e relacionados. Esses conteúdos não têm nenhuma possibilidade maior de serem encontrados na Deep Web. E se você encontrar, nada indica que essa informação tem uma qualidade melhor, uma veracidade mais confiável do que qualquer informação que você levantar na Surface. Não tem nada de especial em relação a esses conteúdos na Deep Web. Você não vai na Deep Web achar a localização de Atlântida. E se você achar, essa localização tá tão correta quanto as localizações que você vai achar se você pesquisar no Google. Não tem nada de especial ali. Informações muito aprofundadas sobre um dado assunto. Então você quer, sei lá, fazer uma pesquisa sobre o efeito de hidrogênio em máquinas moleculares. E você, não, eu vou na Deep Web porque na Deep Web vai ter, porque isso é muito específico. Não, não vai. Provavelmente não vai. Se você quer uma informação muito aprofundada sobre um assunto, vai no Google, vai no ResearchGate, vai no SciHub e pesquisa por arquivos acadêmicos a respeito disso. Lá sim vai ter essa informação. Na Deep Web, cara, muito provável que você não vai achar nada desse gênero. Informações governamentais ou corporativas, por exemplo, base de dados contendo informações pessoais. Sei lá, o governo brasileiro não mantém uma base de dados na Deep Web com informações pessoais. Isso aí, claro, remonta lá a questão do back-end. Essa base de dados, se ela existir, ela está em um lugar teoricamente protegido, provavelmente ela não está conectada à internet, ela está em uma série de discos rígidos, de servidores que estão muito bem guardados, e eles só podem ser acessados por pessoas autorizadas ou por alguém que consiga passar por vários softwares que garantem a segurança. Isso não tem nada a ver com Deep Web na definição nova. Na definição antiga, sim, isso tem a ver com back-end, mas na definição nova, não, isso não é hospedado de forma anônima nem descentralizada.
Além disso, claro, a Deep Web não é um oráculo. Se você quer encontrar algum tipo de conteúdo legal, pergunta para o Google. O Google também não é um oráculo, mas provavelmente ele vai te ajudar a responder isso aí. A Deep Web não é um lugar em que você vai pesquisar qualquer tipo de coisa, essa coisa vai aparecer uma resposta para você na hora. Isso não existe. A melhor chance que você tem é fazendo isso no Google. E por fim, claro, as histórias de terror envolvendo a Deep Web, por exemplo, bonecas sexuais humanas, Shadow Web Red Rooms, lutas de gladiadores até a morte e centopeia humana não são reais, elas são falsas. As 3 primeiras histórias surgiram em sites de histórias de terror, em sites voltados para a publicação de histórias de terror na própria Surface Web, e ao longo do tempo elas foram aí se transformando em lendas urbanas, mas nada indica que elas sejam reais, e eu tenho vídeos da série Desmistificando em que eu abordo cada um desses temas. Centopeia humana, por fim, é simplesmente o tema de 3 filmes de ficção, e talvez até façam mais, vai saber, mas é simplesmente isso, não tem nenhuma prova de que a centopeia humana é real. Então os caras pegam uma história que foi criada pela primeira vez como história de terror e usam essa história para dizer que a mesma coisa acontece na vida real, mesmo não tendo evidência. Essa lógica faz tanto sentido quando você dizer que o filme Tusk, assiste Tusk, ou melhor, não assiste, tá? Mas se quiser assiste, que é sobre um cara que é transformado numa morsa. É a mesma coisa que você pegar esse filme e usar esse filme como evidência de que algum humano foi transformado numa morsa. Pode até ter sido, mas o filme não prova nada disso. O filme é simplesmente uma história de ficção. E se nós não temos evidência de que na vida real um ser humano foi transformado numa morsa, então nós não podemos afirmar que esse tipo de coisa aconteceu. A princípio, esse tipo de coisa não aconteceu, até que alguém prove pra gente que isso aconteceu, e o filme, a história de terror, não é uma prova válida. Então agora na próxima imagem vai ter algumas fotos de terror, talvez isso te assuste, talvez não, não é pra assustar porque elas são todas falsas evidentemente. Tipo isso aqui, muita gente diz que essas fotos vieram da Deep Web, essas duas aqui são de festas de Halloween lá dos anos 20 e 30. Evidentemente que tudo em branco e preto fica mais sinistro, porque claro, talvez esse coelho fosse rosa, mas na foto ele tá branco, então assusta bem mais, fora que as expressões das pessoas nem sempre ajudam. Isso aqui é simplesmente um incêndio no museu que danificou vários manequins de cera, então isso aqui são manequins, não são cabeças humanas de verdade, são simplesmente manequins. Isso aqui é uma montagem. A foto real são duas garotas cochichando, não tem nada de errado. Isso aqui, claro, desse demônio comendo criancinha, é uma cena de terror, uma fotografia artística. Isso aqui não existe na Deep Web, você não vai encontrar nada deste tipo. E se você encontrar, tem, claro, a mesma qualidade dos materiais da Surface. São apenas imagens de terror feitas com este objetivo. Não tem nada de paranormal por trás delas. Até agora eu falei bastante sobre redes da Deep Web, mas eu não expliquei o que são as redes da Deep Web. A gente já definiu a Deep Web como qualquer sistema que faça parte da rede mundial de computadores e que garanta os 2 pilares, descentralização e anonimato. Descentralização e anonimato eu já expliquei bastante aqui qual é a relação entre eles, mas a parte da rede mundial de computadores é muito simples. O sistema precisa estar conectado à internet. Logo, se você desconectar o cabo de rede do seu computador, o software que permite o acesso à Deep Web não mais vai funcionar porque ele não tem conexão à internet. Isso também significa que se por um acaso a gente criar um jornal, sei lá, um folhetim impresso, que seja anônimo e seja descentralizado, ele também não vai fazer parte da Deep Web porque ele não está conectado à internet. Então essa parte aqui da definição também é muito importante. Na prática, existem dezenas de sistemas que correspondem a essas características. Esses sistemas são acessados por softwares em específico. Aqui eu tenho alguns deles, os que eu já documentei no meu site oficial e no meu canal. Vou listar aqui: Dimensal, Freenet, Tox, Globalix, Hyperborea, Zeronet, Ricochet, Perfect Dark, I2P, StealthNet, Twister, Gallet, Yggdrasil, Essenet, Retroshare, Tor e Tribler. Cada um desses sistemas aqui tem características próprias, eles usam uma forma específica de você garantir o anonimato e a descentralização. As formas que eu tinha me referido são essas formas aqui, tanto para anonimato quanto para descentralização, e além disso, cada um desses softwares aqui fornecem características específicas. Então, o Tor, a Freenet, a I2P, a Hyperborea, a Essenet, por exemplo, permitem que você hospede sites. Já a Ricochet, a Dimensal, a Perfect Dark, a StealthNet permite que você hospede arquivos e compartilhe esses arquivos de forma descentralizada. A Yggdrasil e a Zeronet também são exemplos de redes que permitem você compartilhar sites. Já o Twister é uma plataforma de microblogging, uma espécie de Twitter anônimo e descentralizado. A Gallet permite você compartilhar arquivos, mas apenas de uma conexão fechada entre 2 ou mais computadores, que são seus amigos e que você conhece para interagir. A Tox permite você compartilhar arquivos entre vários computadores, de forma também com base em uma rede privada. A Retroshare permite você, além de compartilhar arquivos, também criar grupos, criar canais. A mesma coisa vale também para a Dimensal. Então o que importa é, cada uma das redes possui características específicas. Acho que a única que eu não falei até agora foi a Globalix. A Globalix é um pouco diferente e ela permite você criar páginas na rede Tor,
que podem ser usadas para denunciantes se comunicarem com fontes ou então testemunhas se comunicarem com jornalistas e coisas desse gênero. E o que é mais interessante nisso o meu trabalho aqui no YouTube, no meu site oficial, é documentar cada uma dessas redes aqui. Como que eu documento? Eu acesso a rede e eu produzo um material detalhando o funcionamento técnico dessa rede, os métodos existentes para permitir o acesso à rede e como esses métodos funcionam e também quais conteúdos que existem em cada uma dessas redes. E depois lá no meu site você vai encontrar um tutorial a respeito de como acessar cada uma dessas redes. Você vai encontrar vídeos navegando em conteúdos legais que possuem os links para acesso, então você pode ver um site que eu entro, um site legal, obter esse link e acessar, e também vídeos em que eu navego em conteúdos ilegais, mas eu não compartilho o link por questão ética. O meu objetivo com isso é não permitir que ninguém consiga cometer um crime com base nas informações aqui. Então eu posso ensinar você a acessar a rede. Você pode aprender a acessar, você pode acessar serviços legais, mas eu não vou mostrar para você diretamente como acessar serviços ilegais. O que você vai fazer com isso é problema seu, mas eu não vou te ajudar a cometer nenhum tipo de atividade ilegal. Como que você faz para obter essas informações? Você vem aqui na página inicial do meu site, é essa informação aqui, você clica aqui em Deep Web e aí você desce para a parte em que tem toda a versão em texto desse vídeo e aí você vai encontrar aqui embaixo um botãozinho escrito ver redes documentadas. Você clica nesse botãozinho ou então, se preferir, você volta aqui na aba Deep Web e clica aqui, redes documentadas. Aqui você tem a lista das redes que eu já documentei, tá tudo bonitinho aqui, tudo separado. Aí você escolhe uma delas. Vou escolher, por exemplo, a ECNET e vou escolher a rede Tor. Então, por exemplo, a rede Tor já tem tutorial em vídeo mostrando como acessa no meu canal. Aqui tem um breve texto explicando como a rede funciona, tem o site do projeto para você acessar, caso você queira fazer download e tudo mais. Aqui tem o status da rede, então se ela está ativa, se ela está morta, se ela tem poucos usuários, tem a data de fundação da rede, tem, como eu disse, uma explicação de como a rede funciona, e aqui no como acessar nós temos um vídeo do meu canal que explica como você pode acessar a rede Onion. Descendo mais aqui ainda, nós temos os vídeos da navegação. Então aqui você tem o vídeo pode estar tanto no YouTube quanto no Vimeo ou então em outro serviço, depende de onde esse vídeo foi postado pela primeira vez. E aqui também você tem a lista de links. Clicando na lista de links você vai ser direcionado para o Dropbox, no qual lá você tem a lista de links. Eu sempre mesclo aqui conteúdos legais e conteúdos ilegais, mas na lista de link eu não coloco nada que pode ser usado para você com facilidade cometer algum tipo de ato ilegal. E aqui na ECNET tem a mesma coisa, a única diferença é que é uma rede muito pequena, então eu ainda não fiz nenhum vídeo específico de navegação, não publiquei, mas eu já fiz esse vídeo e em breve esse vídeo vai aparecer aqui para vocês. Nas redes mais antigas, a documentação de como acessar está em vídeo. Nas redes mais novas que eu vou documentando, a documentação de como acessar está em texto. E também, assim que eu produzir um vídeo, você vai encontrar um vídeo aqui que você pode acessar e você pode entender exatamente como essa rede funciona. Então a maior parte desse meu trabalho você pode encontrar aqui no meu site oficial e evidentemente eu não vou fazer nesse vídeo. Aí vem a pergunta, onde que entram as camadas, né? O senso comum nos diz que a Deep Web é dividida em camadas e para se chegar a uma camada mais profunda é necessário atravessar as demais camadas. Essa aqui é a imagem que a maioria das pessoas usam para desenhar a Deep Web, para exemplificar a Deep Web num iceberg. Então a parte na superfície seria a Surface Web, a parte ao fundo seria a Deep Web e aí temos a profundidade e os conteúdos aqui distribuídos. Isso aqui é um dos momentos mais bizarros da televisão brasileira que foi exibido num Fantástico aí de algum tempo atrás, que os caras usaram uma cenoura para exemplificar a Deep Web, colocaram ainda a pontinha da cenoura aqui como Dark Web, escreveram parte sombria embaixo. Agora tem uma questão, todo esse conceito de camadas, o conceito de profundidade mesmo, um iceberg, uma cenoura, uma beterraba, um corpo que você escondeu errado e tá um pedaço para fora ainda, ou qualquer outra coisa desse gênero, simplesmente não podem ser utilizados para exemplificar a Deep Web. Fazer isso é usar uma alegoria muito superficial e, além disso, uma alegoria errônea. Por quê? Vamos lá. Aqueles que defendem o conceito de profundidade respondem uma dessas três coisas quando são interrogados a respeito do que determina a profundidade de cada conteúdo. Opção 1 é, quanto mais profundo for um conteúdo, mais ilegal ou macabro esse conteúdo é. É o que tanto o pessoal aqui dessa imagem quanto o pessoal do Fantástico utilizou. A Dark Web é a parte sombria, macabra. Aqui eles colocaram informação ilegal, sites encriptados, sites de contrabando, informação privada como sendo as partes ilegais. E aqui coisas menos ilegais, registros médicos, registros financiais, documentos legais, databases acadêmicas estão na parte menos profunda e por fim as coisas normais estão na parte superior. E aqui
o Fantástico ainda chama de internet comum, internet profunda e parte sombria. A gente ainda vai falar disso depois. A segunda possibilidade é, quanto mais profundo for um conteúdo, mais difícil é de ser acessado. Isso é para quem costuma dizer que a parte aqui embaixo é criptografada, tem milhares de formas de criptografia, tem hackers, tem todo tipo de coisa que dificulta o acesso. E a terceira definição é, quanto mais profundo for um conteúdo, maior a quantidade de informações, melhor vai ser a riqueza de informação que você vai poder encontrar lá. A noção 1 seria a mais razoável dessas três, mas ainda tem problema. Qual seria o critério que você vai usar para classificar qual conteúdo é mais ilegal que o outro? É tempo de prisão que leva? Se o crime é hediondo ou não, é a quantidade de pessoas que cometem esse crime, é o quanto horrível você acha que esse crime é. Não tem um critério objetivo para você classificar isso aí. E além disso, claro, macabro é uma coisa muito estranha. Você não pode usar o termo macabro como um termo objetivo. Macabro é simplesmente a ideia de que algumas pessoas consideram assustadoras, mas o que eu acho assustador pode não te assustar de forma alguma e vice-versa. Então não é ainda um critério objetivo. Além disso, é importante lembrar que as redes da Deep Web, essas redes aqui são repletas de conteúdos legais. Eu já achei sites que tem fotos de gatinhos na rede Tor, filhotes de gato ali, que você pode baixar a foto do filhote de gato, e é simplesmente isso. Assim como eu já achei sites que compartilham pornografia infantil na internet comum, na Surface Web. Então essa forma aqui de classificação implicaria em você colocar alguns sites que você acha no Google aqui embaixo, implicaria em você colocar sites que estão na Deep Web aqui em cima. Além disso, a biqueira aqui do lado vende droga, então a biqueira aqui do lado estaria na Deep Web, e aí nada faz sentido. Portanto, a noção 1 não apresenta um critério objetivo para a nossa classificação. A noção 2 é errada porque a dificuldade é um conceito extremamente relativo, em especial quando a gente tenta comparar duas coisas. Imagina, por exemplo, que você tem dois goleiros, você vai bater um pênalti nesses dois goleiros e você quer determinar qual goleiro é mais difícil de você acertar o pênalti. Um critério que você pode usar é quantos pênaltis cada um dos goleiros defendeu. Outro critério é qual a experiência desses dois goleiros. Um goleiro joga, 5 anos e o outro joga há 20 anos. Outro critério ainda é você fazer a mesma estatística de pênaltis que o goleiro defendeu com a perna que você vai chutar. Então você quer chutar com a esquerda e você descobre que o goleiro que defende mais pênaltis defende muito mais pênalti com a direita do que com a esquerda. Já o outro goleiro é o contrário, então as duas definições são contraditórias. Outra opção ainda é você fazer esse mesmo cálculo considerando o lado do gol que você pretende chutar. Então não tem um jeito objetivo de você chegar numa conclusão matemática e precisa a respeito de qual goleiro é mais difícil de você acertar esse pênalti. E a mesma coisa vale para os passos no computador, para você acessar uma rede da Deep Web. Qual exatamente vai ser o recurso que você vai usar para comparar a dificuldade de se acessar a Perfect Dark com a dificuldade de se acessar a StealthNet? A sequência de passos que você faz no computador é o tempo que eu levei para descobrir isso aí, é o tempo que uma criança levaria para descobrir isso aí sozinha, é a quantidade de linhas de código que você usa para acessar cada uma dessas coisas, é o tamanho dos arquivos envolvidos. Não tem um critério objetivo. Se você acha que tem, eu desafio você a classificar essas redes aqui do mais fácil para ser acessado até o mais difícil para ser acessado e detalhando exatamente por que cada rede está nessas posições. Ninguém até agora fez isso e ninguém até agora apresentou um critério objetivo que me permita fazer essa classificação. A terceira possibilidade é a mais errada de todas. Eu já expliquei para vocês, a melhor fonte de informação em toda a internet é o bom e velho Google. Então se você quer encontrar uma coisa, você vai lá pesquisando no Google e ele vai te listar muitas coisas, vai te listar inúmeros resultados. Isso não vai ser melhor na Deep Web, pelo contrário, isso vai ser pior, vai ser muito mais difícil você achar um determinado conteúdo. Caso você achar, esse conteúdo vai ter muito menos riqueza de informação do que você acharia se você encontrasse na internet comum. A única exceção para isso, claro, é conteúdo ilegal, porque o conteúdo ilegal precisa do anonimato e da descentralização para prosperar. Além disso, se a gente fosse considerar essa informação, então o Google estaria lá na parte de baixo aqui do iceberg, lá no fundo, e as redes da Deep Web, que tem meia dúzia de sites, que são projetos experimentais, que duas pessoas fizeram ali, estariam aqui em cima, e o que não faz sentido nenhum. Ou seja, todas as três noções de profundidade que as pessoas costumam utilizar para a Deep Web são errôneas, porque não há nenhum critério absoluto para você ordenar as redes em números sequenciais e para você determinar qual rede é mais profunda que a outra. E claro, o conceito de camadas não faz nenhum sentido em primeiro lugar. A Deep Web não é dividida em camadas, a Deep Web é dividida em redes. E além disso, como eu disse, camadas envolve você ordenar primeira camada, segunda camada, terceira camada, quarta camada. Não dá para você ordenar redes em números ordinais do jeito que eu tinha explicado para vocês. Agora tem uma coisa na Deep Web que tem 5 camadas, é o chamado Onion Routing. Não sei se você lembra aqui no site oficial.
Eu mostrei essa imagem aqui. Isso aqui é a forma como uma mensagem é criptografada. Então, quando você manda uma requisição na rede Onion, essa mensagem é passada em várias camadas de criptografia e aí a mensagem vai para computadores aleatórios. E para cada computador que essa mensagem chega, uma camada de criptografia é retirada até o final. Isso é tudo de camada que você vai encontrar na Deep Web. Isso tem a ver com o funcionamento técnico da coisa. Isso pode ter motivado a galera a confundir, passar a chamar tudo de camada, mas isso de forma alguma não é uma camada de dificuldade. Portanto, como não tem nenhuma forma cientificamente precisa e universal para se classificar essas redes da Deep Web em conceitos de profundidade, nós abolimos tais conceitos e nos atemos apenas às definições de cada rede da Deep Web. Então, se você quer determinar onde um conteúdo está, você usa o nome da rede que esse conteúdo está e o endereço. Você não usa camada, você não usa lugar do iceberg, nem nada do tipo. Logo, camadas, icebergs, cenouras, beterrabas e qualquer outra coisa com profundidade são meras alegorias errôneas atribuídas pelo senso comum e que infelizmente ainda são reforçados pela grande mídia, visto essa coisa bizarra que o Fantástico fez ultimamente. E a Dark Web? O conceito de Dark Web é um conceito de muito debate, porque os que consideram a definição antiga definem a Dark Web como sendo toda a parte não indexada que também fornece anonimato. Nesse caso, Dark vem no sentido assim de escuro, no sentido de algo que não pode ser visto com facilidade. Por isso, você tem um anonimato. Isso em contrapartida vai para ClearNet, que seria a parte da internet que pode ser vista, que as conexões são vistas de forma limpa, portanto você pode ver o endereço de IP das pessoas com facilidade. Já na Dark Web, não. Só que muitos atualmente que nem conhecem as duas definições usam o termo Dark Web para se referir a todo tipo de atividade ilegal realizada ou na internet ou na Deep Web. Foi o que o Fantástico aqui fez, por exemplo. Colocou aqui embaixo toda a parte sombria ou ilegal que estaria rolando na Deep Web e chamou isso aqui de Dark Web. Não tem nenhum problema em você utilizar um desses conceitos, desde que você defina o conceito corretamente e não fuja dele depois. Porém, nós não preferimos adotar esse conceito, porque não existe nenhuma separação técnica que permita distinguir entre o que é Dark Web e o que não é. Então, esse conceito é abolido. Mas tem pessoas que não abolem esse conceito e elas não estão erradas. Por exemplo, este site aqui, que considerou a a Dark Web, como sendo a parte ilegal da Deep Web. E aí o que eles fizeram foi, levantaram cerca de 30 mil sites na Deep Web, e fizeram uma espécie assim de censo para determinar o que exatamente esses sites continham e quais desses sites fariam ou não parte da Deep Web ou da Dark Web, como explicado aqui. Então, pornografia ilegal, venda de remédios sem receita, armas, sites de fraude financeira, drogas, documentos falsos, sites de cartão de crédito, entre outras coisas. Então isso aqui está perfeitamente correto, não tem nada de errado, porque esses caras definiram o conceito de Dark Web e se ateram a esse conceito em todo o artigo. Se você quer usar o conceito de Dark Web, faz a mesma coisa. Se você quiser usar o conceito de Marianas Web, cara, não faz isso, porque isso está errado. Se você pesquisar pela definição de Marianas Web, você vai achar um consenso de que essa parte mais profunda da Deep Web, com uma dificuldade extrema de acesso, que envolve endereços com 10 elevado a 137 caracteres, criptografia quântica, na qual são armazenados segredos governamentais, segredos corporativos, informações de cunho sobrenatural, localização de Atlântida, cura do câncer, cura da AIDS, esse tipo de coisa. A gente já demonstrou que o conceito de profundidade é uma mera alegoria que é infundada. Mas a gente vai ser compreensivo e vai supor que a Marianas Web seria uma rede ou várias redes com essas duas características: dificuldade extrema de acesso e armazenamento desse tipo de conteúdo sobrenatural. Vamos por partes. Segredos governamentais e corporativos simplesmente não são armazenados na internet. Se você quer armazenar uma coisa que não pode ser acessada por ninguém, você vai construir um prédio extremamente seguro, com seguranças armadas e tudo mais. Você vai criar uma política de extremo rigor para você acessar esse prédio, e aí sim você vai armazenar os arquivos ali em um servidor próprio para isso, e você não vai conectar esse servidor diretamente com a internet. No máximo, você vai conectar esse servidor a outro servidor que tem um programa que usa filtros extremamente rigorosos para determinar quais requisições podem entrar, quais podem sair e quais não podem. Ou seja, existem medidas de segurança específicas que podem ser feitas e implementadas para que esses documentos sejam escondidos da forma correta, sem nenhum tipo de risco de alguém com muita habilidade conseguir acessar. E além disso, como eu expliquei, não tem nenhum motivo razoável para você armazenar esse conteúdo em uma rede anônima e descentralizada. Isso aí só facilitaria que pessoas não autorizadas acessassem esses conteúdos. E por fim, claro, conteúdos sobrenaturais simplesmente não existem na Deep Web ou em nenhum outro lugar. Sinto de decepcionar. Se você acha que existe, encontra, publica um artigo sobre eles. Boa sorte. Já quanto à segurança, existem diversas formas, como eu expliquei, de se garantir a segurança dessas bases de dados. E essas formas não envolvem computação quântica. Computação quântica ainda é um campo bastante em desenvolvimento e entra aí na parte de computação de alto desempenho, coisas desse gênero, ou endereços de 10 elevado a 137 caracteres. Para você ter uma ideia, esse endereço seria equivalente a uma palavra
que possui 10 seguido de 137 caracteres. Então uma palavra com 10 elevado a 137 letras. Logo essa palavra não teria bilhões, não teria trilhões, não teria quintilhões. Teria um número muito maior, 10 seguido de 37 zeros. Vou até escrever aqui para você caso você não tenha entendido. Eu não sei se vão ter 137 zeros, mas seria mais ou menos assim. Esse seria o número de informações que teria dentro dessa palavra. E muito mais aqui porque com certeza não tem 137 zeros dentro dessa coisa que eu escrevi aqui. E a gente tem um consenso na computação que cada caractere envolve normalmente 8 bytes para ser armazenado. Agora é só você fazer a conta, você vai chegar à conclusão que para você armazenar o único endereço da Marianas Web, caso isso fosse verdade, você precisaria de mais computadores, de mais discos rígidos do que o total de discos rígidos que existem no mundo. Logo, isso simplesmente não faz nenhum sentido. E com um bom conhecimento de computação, você consegue implementar um sistema suficientemente seguro para esconder essa informação que você precisa. Vamos fazer um breve exercício bem prático para você entender. Imagina que você tem um diamante, umas joias e você quer guardar isso de forma segura na sua casa. E você tem duas opções para escolher. A primeira opção é, você vai chumbar um cofre na parede, esse cofre vai ter uma senha que só você sabe, você vai botar o diamante ali, vai fechar o cofre, trancar o cofre e vai colocar um guarda-roupa na frente só para esconder que o cofre está ali. Beleza. Segundo método, você não vai colocar cofre nenhum, você vai criar um alçapão embaixo do seu sofá, uma portinhola que você abre, aí você desce por uma escada e lá você encontra um cômodo secreto que é acessível por um alçapão, você desce uma escadinha e tá lá o diamante pronto. Qual método você vai escolher? É claro que você vai escolher o primeiro. O primeiro é um método muito mais seguro, é uma forma muito mais convencional e muito mais normal de se esconder qualquer coisa. A segunda opção pode ser usada num filme do James Bond, mas na prática não vai funcionar. Na prática você vai ter muito pouca segurança, assim que alguém vir a portinha embaixo do seu sofá, ele vai empurrar o sofá e vai acessar. Definitivamente é muito mais emocionante você encontrar essa joia dessa forma aqui do que dessa, mas a ideia disso aí é proteger a joia e não criar uma escape room para alguém se divertir enquanto tenta roubar a sua casa. Logo, você vai escolher a primeira opção. E é exatamente a mesma coisa que as pessoas fazem para proteger informações. Ninguém protege a informação de um jeito que é difícil de ser acessado, mas que é divertido para acessar, de que é emocionante, ou então de que envolve um método que, a não ser que você manje muito bem, você não vai conseguir acessar. Mas se você manjar, você vai acessar mesmo não podendo acessar. Não, isso vai ser protegido de uma forma que só as pessoas autorizadas sejam capazes de acessar. Aí uma pergunta bastante válida que você pode fazer é: quem garante que esse conteúdo todo que eu expliquei não exista, mas fora das nossas vistas? Parte dessa resposta já foi dada. Simplesmente não tem nenhuma razão para você achar que alguém vai programar uma rede desse tipo por todo o motivo que eu expliquei aqui. Se o objetivo é criar um sistema suficientemente seguro para armazenar dados confidenciais, cara, faz o que eu falei, faz um prédio físico com servidores e acesso de pessoas controlado e evidentemente sem conexão com a internet. A NSA, por exemplo, fez isso. Aqui nós temos um data center da NSA que está localizado em Utah, que tem justamente essa função. A outra resposta é um conceito filosófico, muito mais filosófico do que prático. Com certeza tem várias coisas que nós não conhecemos. Na sua vizinhança devem ter casas que você nunca entrou e devem existir planetas no universo os quais você não conhece. É estatisticamente mais provável que a garagem das casas que você nunca entrou contenha um carro e alguns utensílios que toda garagem comum possui. E é mais provável que esse planeta que nós ainda não conhecemos provavelmente contém as mesmas coisas que os demais planetas e portanto não contém vida, porque estatisticamente esse é o padrão que a gente observa. Porém, nada garante que o seu vizinho esconda um corpo na garagem. Isso pode acontecer. Ou então, esse planeta pode abrigar alguma forma de vida da mesma forma que a Terra abriga. Mas é certeza que tanto o seu vizinho como esse planeta não tem nada que viola alguma lei natural. Seu vizinho não tem um dragão na garagem e esse planeta não tem, sei lá, uma população de clones do Felipe Melo. Essas coisas são impossíveis, portanto, definitivamente, muito provavelmente, eu apostaria minha vida nisso, elas não são reais. Então seu vizinho definitivamente não é a Daenerys Targaryen e esse planeta definitivamente não tem essa população de clones do Felipe Melo ou de qualquer outra coisa que você queira imaginar. A mesma coisa vale para as redes da Deep Web. É estatisticamente mais provável que as redes que nós não conhecemos sejam da mesma forma que as redes que nós já conhecemos. Tenham conteúdos semelhantes, tenham funcionamentos semelhantes e assim por diante. É possível que essas redes contenham alguma coisa fora do normal. É possível que seja feita, sei lá, uma rede da Deep Web voltada apenas para você contratar assassinos, por exemplo. Isso pode existir. Que eu saiba, não existe, mas pode existir. É possível que exista, mas definitivamente essas redes não têm nada paranormal desse gênero aqui. Aí vem a pergunta, como que eu acesso a Deep Web? Eu já respondi isso mostrando ali o site do canal. Você vai e encontra os tutoriais. A rede mais popular que eu recomendo que você comece é a rede Onion, ou Tor.
Onion e Tor são nomes equivalentes. Tem diferenças, mas a gente pode usar como equivalentes. Porque a rede mais simples, digamos assim, de ser acessada, é só você baixar um navegador, é bem tranquilo. É a rede também que possui mais conteúdo, então você não vai se decepcionar dizendo, é só isso. Algumas redes têm muito pouca coisa. Então você faz um esforço para acessar e não encontra quase nada. A rede Tor você também não vai encontrar muita coisa, mas acho que assistindo esse vídeo a sua expectativa vai estar condizente com o que você vai encontrar lá. Então vai no menu de redes documentadas, procura pela rede que você quer acessar, recomendo a Tor, e aí siga as instruções que estão lá. Mas antes de você acessar, eu recomendo você assistir esse vídeo até o final, porque agora sim eu vou dar algumas instruções de como você tem que se preparar para acessar a rede da Deep Web. Vamos então no comecinho disso aqui já desmistificar um boato muito comum. As duas principais características de qualquer rede da Deep Web são a descentralização e o anonimato. É por esse motivo que as pessoas cometem crimes na Deep Web, porque essa característica vale para todo mundo, para os criminosos, para o agente do FBI e para você. Todos esses usuários, no momento em que eles acessam a Deep Web, estão com as suas identidades camufladas e ocultadas. E não há como ninguém te localizar no momento em que você faz o acesso. O segredo para se manter seguro é garantir que esse momento em que ninguém consegue te localizar perdure durante todo o acesso. E por mais que eu chame isso de segredo, cara, não tem segredo nenhum. É só você prestar atenção aqui e aplicar essas coisas na prática. Eu ainda recomendo que você aplique as orientações aqui, exceto as que eu avisar que só valem para a Deep Web, em toda a sua navegação na internet comum, em qualquer outro lugar, porque isso é uma coisa muito importante, que você adote hábitos de navegação segura, para evitar, claro, que você sofra ataques hackers, para evitar qualquer tipo de coisa desse gênero. Primeira coisa isso vale só para Deep Web, claro, porque você tem anonimato. Se você não tem anonimato, não tem problema nenhum em fazer isso aqui. Não revele nenhuma informação sua que possa estar de alguma forma relacionada com qualquer serviço que você utiliza na Surface Web. Exemplo de coisas que você não deve fazer: se cadastrar num site da Deep Web usando seu e-mail real, usar o seu nome real ao se cadastrar em um site, usar o seu telefone real, informar sua localização real, qualquer coisa desse gênero. Mas se você precisa informar algum e-mail, cria um e-mail na Deep Web, faz isso com alguns serviços que tem lá justamente para isso, ou então cria também na Deep Web um e-mail descartável, como este aqui, o MailDrop, que permite você fazer esse tipo de coisa. Acessa isso pelo Tor e faz esse processo lá. Se você está numa rede que não permite a criação de sites, usa outra rede para criar esse e-mail, isso não tem problema nenhum. E se você precisa informar dados, você pode utilizar pseudônimos, ou se você sente que seu pseudônimo pode estar de alguma forma enviesado, você pode utilizar um gerador de dados de exemplo, que normalmente você usa para testar formulários, para testar serviços. Então você gera um nome falso, você gera uma localização falsa, você gera um e-mail falso e coloca todos esses dados lá usando um pseudônimo, usando uma identidade totalmente dissociada da sua identidade real. Isso é muito importante. A segunda é a respeito de plugins e extensões. Nas redes que envolvem navegação em sites, não é legal você utilizar uma extensão. Por exemplo, as extensões de navegador que você usa na Surface Web. Eu uso porque eu tenho ideia do que eu estou fazendo, mas se você não tem, não instala a extensão do Google Tradutor ali, por exemplo, ou então não instala o Flash Player no ativo JavaScript ou qualquer outro programa de terceiros que não seja explicitamente endossado pelos desenvolvedores da rede. Por quê? Porque tais programas eventualmente podem conter vulnerabilidades que permitem que o anonimato seja quebrado, e esses programas não são de responsabilidade do desenvolvedor da rede, são de responsabilidade de terceiros, e muitas vezes esses terceiros não estão nem aí para esse tipo de coisa. Claro, se você faz uma extensão para web, para usar no Chrome, você não está preocupado com o anonimato, porque você já não tem nenhum anonimato do Chrome. Mas você tem que se preocupar com isso quando você faz uma extensão para ser usada no Tor. E muitas vezes a extensão que você usa em navegadores, elas têm compatibilidade entre eles. Então as extensões do Mozilla funcionam muito bem no Tor, mas elas não devem ser usadas, a não ser que você saiba exatamente o que você está fazendo. Agora vamos falar um pouquinho a respeito de downloads e também de antivírus, firewall, VPN, máquina virtual e toda essa coisa que a galera costuma ficar meio paranoica quando vai acessar a Deep Web. Primeira coisa, a recomendação geral é: não faça nenhum tipo de download na Deep Web. Porém, muitas vezes nós queremos fazer downloads e é perfeitamente possível fazer um download em segurança. Para entender isso aí, a gente primeiro tem que entender um pouquinho a respeito de computação. Quando eu falo download, estou me referindo a você baixar um arquivo e executar este arquivo. Você pode tanto executar explicitamente esse arquivo, ou então esse arquivo pode vir configurado com uma macro que vai auto-executar ele no momento em que ele seja baixado. Vale lembrar que tem vários arquivos, a maioria dos arquivos não são maliciosos, eles não contêm nenhum código que vai danificar o seu computador ou vai fazer qualquer coisa além do que eles devem fazer. Quando você baixa um PDF limpo, por exemplo, tudo que tem ali é o seu PDF e você vai conseguir ler o PDF, mas só, você não vai fazer nada além. Agora, quando você baixa um PDF contaminado, esse PDF pode conter ali embutido um outro código, um outro programa que vai
fazer algum dano ao seu computador, ou vai danificar o sistema de arquivos do seu computador, ou vai então criar um canal não autorizado entre o seu computador e um hacker, que aí sim pode ter controle da sua máquina. Então vamos entender primeiro, de uma forma bem geral, como que o seu computador funciona. A parte em azul escuro aqui são os arquivos do seu computador, já a parte em vermelho são os programas. Cada divisão aqui corresponde a um programa que acessa a internet. Se o trem apitar enquanto eu tô falando, desculpa, é que eu tenho a impressão que esses caras são meio sádicos, eles gostam de apertar a buzina do trem mesmo não precisando. Prosseguindo, os programas entram no seu computador por meio de downloads, por meio de pendrives que você coloca nele, por meio de CDs, entre outras coisas. O seu antivírus costuma funcionar como sendo uma catraca, alguma coisa que bloqueia a entrada de programas maliciosos. Então o programa chega, o antivírus escaneia ele, verifica se ele está tudo ok, se ele tiver, deixa passar. Se ele não tiver, ele barra o programa ali. Alguns antivírus ainda expandem essa análise de forma que eles tentam procurar por atividades suspeitas dentro do computador, uma vez que os programas já entraram nele. Mas a ideia é que o antivírus impeça a entrada desses programas. E as conexões que os programas fazem com a internet são controladas por meio do firewall, tanto as conexões de entrada quanto de saída. Então quando você manda alguma coisa para a internet, o firewall vai julgar a sua conexão e vai decidir, beleza, pode mandar ou então não, essa conexão aqui não pode sair. Mesma coisa vale para a entrada. Quando uma conexão chega na internet, o firewall vai decidir se esse pacote que está vindo da internet pode entrar ou se ele não pode. Quando você entra com vírus, alguns vírus são barrados pelo próprio antivírus, outros conseguem passar. Alguns deles ficam instalados no próprio computador e eles agem ali localmente, então eles podem ou danificar os arquivos, apagar arquivos, criptografar arquivos, isso claro para prejudicar o usuário, ou outros vírus ainda podem se instalar nos programas e usar um canal de internet. E esse canal vai ter comunicação com a internet de fora, vai ter uma conexão externa ao seu computador. Algumas conexões são barradas pelo firewall, então você tenta fazer uma conexão, o firewall barra, e aí claro, o vírus está lá, mas ele não consegue se comunicar, então nada entra, então nada sai, como nada sai também nada entra. E fica tranquilo. Já alguns não. Alguns conseguem enganar tanto o antivírus quanto o firewall, e esses vírus conseguem se comunicar com a internet, e aí sim você cria um canal aberto para um hacker que está do outro lado, em outro computador, conseguir acessar o seu computador, e ele pode ver os arquivos, pode apagar arquivos, pode instalar outros programas, pode ver a sua webcam, pode fazer entre várias outras coisas envolvendo esse tipo de ação. Então claro, ter um antivírus e ter um firewall ajuda a proteger essas coisas. Mas vale lembrar que o melhor antivírus sempre é o usuário. Se você tiver bom senso, se você souber diferenciar quais arquivos são seguros e quais não são, você não precisa de nenhuma dessas coisas. Você pode usar simplesmente o antivírus nativo do Windows, ou você pode usar simplesmente o firewall nativo. Não significa que você deva fazer isso. É o que eu faço e é o que funciona comigo. Eu nunca tive nenhum problema porque eu sei quais arquivos eu posso baixar, quais arquivos eu não posso baixar, e se tem algum arquivo que eu não deveria baixar, mas que eu quero muito baixar, eu sei como proceder em relação a isso. Então, claro, não dá pra gente dar um curso de navegação segura aqui, mas você encontra isso no canal. Vou deixar o link aí na descrição pra você. Mas agora você sabe exatamente o que um firewall e o que um antivírus faz. Logo, é interessante você ter sim um firewall e um antivírus, não só para você navegar na Deep Web, é para você navegar em qualquer tipo de lugar. Essas duas coisas são importantes para garantir o funcionamento de computador. Se você tem bom senso suficiente para discernir quais arquivos entram e quais arquivos não entram, se você tem uma plena noção do que você está fazendo, não é necessário usar nenhuma dessas coisas. É o que eu faço e eu não recomendo que ninguém faça, a não ser que você tenha ideia do que você está fazendo. Agora, supondo que você quer baixar um arquivo que você sabe que tem problema nele, mas você ainda assim quer baixar esse arquivo, você precisa baixar esse arquivo. Uma boa solução é criar uma máquina virtual. Qual que é o legal da máquina virtual? Que você cria um ambiente totalmente alheio ao seu computador nativo. Então qualquer vírus, na verdade qualquer é meio muito genérico. A maioria dos vírus que você executar nessa máquina virtual vão ficar restritos ao ambiente virtual, como se fosse um outro computador dentro do seu computador, e esse computador é vedado. Então pode acontecer qualquer coisa lá dentro que isso não vai passar para o seu computador nativo, independente do que aconteça. Eu faço isso muitas vezes, isso costuma funcionar muito bem, e aí claro, você pode ter uma regra de antivírus totalmente diferente para a sua máquina virtual e uma regra de firewall totalmente diferente para a sua máquina virtual, porque se um hacker, por alguma razão, conseguir acesso à sua máquina virtual, ele vai conseguir mexer na sua máquina virtual, mas não vai conseguir mexer no seu computador de verdade. Isso é um recurso muito poderoso quando você quer lidar com arquivos. Então se você tem algum arquivo suspeito, seja baixado na Deep Web, seja baixado em qualquer outro lugar, usa uma máquina virtual para você ter certeza. O melhor é que a máquina virtual pode ser usada para estudar como que aquele arquivo funciona, e aí você pode decidir o veredito final sobre aquele arquivo. Dá uma olhada também na minha playlist, eu tenho uma série só sobre sistemas operacionais e sobre virtualização.
Isso que eu falei para vocês aqui serve tanto para a Deep Web quanto para a internet comum. Mas antes de você sair aplicando essas coisas, é bom você levar em consideração essa outra coisa aqui que vale apenas para a Deep Web. E aqui agora, antes a gente tinha falado a respeito de vírus, a respeito de programas que danificam seu computador. Agora nós vamos falar sobre anonimato. Na internet comum não tem anonimato, então essas informações aqui não valem tanto para lá. Mas na Deep Web tem anonimato, e se você quer manter esse anonimato, é importante você usar as informações que eu vou apresentar aqui. Então os programas do seu computador normalmente se comunicam com a internet sem camuflar nenhum tipo de IP. Então quando você se comunica com o servidor do Office para ver se tem atualizações, você está fazendo isso com o seu IP real. Isso funciona muito bem. Mas quando você instala o Tor, a Freenet, a I2P ou qualquer outra rede anônima, você está criando um canal anônimo entre a internet e este programa. Então, enquanto as requisições que você faz no Tor são mandadas de forma anônima para a internet, o mesmo não é válido para os programas em geral do seu computador, porque os programas continuam funcionando de forma não anônima. Enquanto você está usando o Tor, o Office está tentando se comunicar com o servidor do Windows para atualização. E nesse momento, essa conexão do servidor do Windows é feita sem anonimato. Já a comunicação do Tor é feita com anonimato. No momento em que você baixa um arquivo malicioso, então no momento em que você faz esse processo aqui, o arquivo passa pelo antivírus e ele se instala no seu computador e supondo que ele passe pelo firewall, nós temos um problema. Porque esse arquivo vai usar um canal da internet, vai usar uma instância que não está no anonimato. O que isso significa? Que no momento em que esse arquivo se comunicar com a internet, ele vai estar revelando o seu IP real. É dessa forma que muitos criminosos da Deep Web são presos. Então você faz o download de um arquivo que contém um código que vai revelar sua identidade através do Tor. Esse download ocorre de forma anônima. O arquivo se instala no seu computador. Nesse momento, o arquivo usa um canal de rede para se comunicar com a internet e essa comunicação é feita sem anonimato. Então, esse arquivo manda o seu IP real para lá e aí, claro, você quebrou todo o anonimato da Deep Web. Aqui está faltando uma imagem, mas essa imagem está no site oficial, então eu vou brevemente passar para cá. Quando você utiliza uma VPN comercial, uma VPN centralizada, o que você faz? Você vai passar o tráfego de rede da VPN para um canal aberto, para um canal não anônimo. Afinal de contas, claro, o seu IP real vai para o servidor central da VPN. O Tor vai continuar funcionando de forma anônima, sem problema algum, mas você vai passar os outros canais do seu computador para um servidor que não é exatamente anônimo. É um servidor anônimo, claro, porque os programas que usam, por exemplo, o vírus aqui, vão pegar o IP da VPN, mas ainda assim a VPN vai estar baseada em um servidor central. E se você chegar na VPN, você consegue pegar o seu IP real. Logo, o anonimato que a VPN fornece está mais aí para um pseudo-anonimato e não para um anonimato real. Então, portanto, cara, não usa VPN. Usar VPN comercial não é uma boa ideia para você acessar a Deep Web, porque o anonimato que você vai ter lá não é um anonimato precisamente verdadeiro. Qual que é a solução para você contornar esse problema? Você vai usar uma VPN descentralizada, você vai usar uma VPN que também faz parte da Deep Web e que, portanto, não tem um servidor central. Nesse momento, toda a conexão da sua máquina vai ser feita de forma anônima. Toda a conexão, todos os programas, todo o vírus que você baixar vão estar ligados a um servidor anônimo e, portanto, qualquer conexão aqui vai ser feita também envolvendo um IP anônimo. Pode ser tanto o mesmo quanto um IP diferente da rede Tor. Provavelmente vai ser o mesmo IP que você vai utilizar nesta VPN. E quais VPNs eu uso? Nesse vídeo eu não vou mostrar para você como exatamente você faz esse processo, mas tem várias VPNs que você pode usar, o Torfear, o Runix ou Tails. Cada uma delas aqui tem algumas funções. Depois, no futuro, eu vou fazer um vídeo explicando cada uma dessas coisas. Por enquanto, você vai ter que se virar um pouquinho. O Torfear é um programa, eu chamei de Torfear agora há pouco, né? Perdão. É um programa que permite você passar todo o tráfego da rede Tor para o seu computador. Então você instala o Torfear, você liga ele e aí todo o tráfego desse jeitinho aqui vai estar passando pela rede Tor. E claro, aí você vai estar garantindo o anonimato de arquivos que você vai baixar. Quando você baixar um arquivo malicioso, a ideia, claro, é você não baixar nenhum arquivo malicioso. Não faça isso, não baixe arquivos maliciosos. Use o bom senso para discernir. Mas se você por acaso baixar, todo o tráfego de rede vai ser conectado por meio da rede Tor e, portanto, um atacante não vai conseguir localizar o endereço da sua máquina. Já o Runix também faz a mesma coisa. Todos os programas que eu vou mostrar para vocês envolvem aqui a rede Tor. Todos eles passam pela rede Tor. A diferença é que o Runix é uma coisa um pouco mais complicada que o Torfear, portanto é uma coisa também um pouco mais segura. E o Runix também garante que o anonimato vai ser passado
por toda a editor, mas você vai ter que usar o Runix junto com uma máquina virtual em paralelo. Tanto o Runix quanto a máquina virtual rodando ao mesmo tempo. O Runix ele vai emular uma conexão e a sua máquina virtual vai passar por essa conexão. Eu vou explicar isso muito bem num outro vídeo. E por fim, o Tails, claro, é o melhor nível de anonimato possível que você pode conseguir. A ideia do Tails, além de rotear todo o tráfego do sistema para a Redditor, ele também é um sistema operacional por si só. O Tails é um sistema operacional feito para o anonimato. Por quê? Em primeiro lugar, porque todo o tráfego de rede desse sistema operacional vai passar pela Redditor, e em segundo lugar, o Tails vai utilizar a memória volátil do seu computador, ou seja, ele não vai deixar nenhum registro no computador depois que ele terminar a sua execução. Isso é muito interessante caso você não precise deixar nenhum tipo de vestígio. Quando você está sendo perseguido por um governo, por exemplo, e ninguém pode saber que você utilizou a Redditor. Aí você pega um pendrive, coloca o Tails ali, pluga o pendrive, faz todo o processo que você tem que fazer, tira o pendrive, destrói o pendrive e sumiram todos os registros de que você utilizou essa forma de acesso. Depois também vai ter um vídeo explicando a respeito do Tails. E além disso, o Tails também tem uma vantagem. Todas essas formas aqui, a partir do momento em que você desliga a VPN, vai voltar para esse estado aqui. Ou seja, assim que você sumir com a VPN descentralizada, ele volta a liberar as conexões e, portanto, se o arquivo estava instalado na sua máquina, o programa malicioso estava lá, ele vai continuar fazendo conexões não anônimas para a internet comum e, portanto, o seu IP vai ser revelado. Com o Tails isso não acontece, porque quando você tira o Tails, todo o Tails para de existir, por isso que é uma vantagem. Mas se você está fazendo uma VPN que não seja centralizada, usando no seu computador nativo, sempre lembre-se de apagar todos os arquivos que você baixou, ou então de certificar que eles não estão executando como processos no momento em que você vai fechar a VPN. Se você está fazendo isso com o Unix, é mais interessante ainda você simplesmente deletar a máquina virtual depois que o uso tiver sido feito. Ainda tem mais algumas coisas de senso comum que é interessante a gente desmistificar aqui. Muitos se perguntam a respeito de qual sistema operacional tem que ser usado para acessar a Deep Web. Tem gente que fala que acessar com Windows é suicídio. Não é. Eu acesso com Windows e não tenho problema nenhum. A questão é, se você observar todas as medidas de segurança que eu mostrei aqui, se você tiver uma certa experiência, um certo bom senso para fazer esse processo, não tem problema nenhum em você utilizar o sistema operacional que você já utiliza normalmente. Porém, vale lembrar que Tails e Linux é sempre mais seguro que o Windows, mas que a maioria dos ataques envolvem o usuário. Hackers, autoridades policiais, qualquer pessoa utiliza vulnerabilidades do usuário para poder encontrá-lo. Claro que nem sempre a vulnerabilidade é só do usuário, tem muita vulnerabilidade de software, mas nesse caso, envolvendo a Deep Web, a vulnerabilidade em 99% dos casos envolve o usuário. Se o usuário não permite a vulnerabilidade não acontece. Vale lembrar que hacker não é mágico, não é feiticeiro, não é bruxo, não é nada do tipo. O hacker é uma pessoa que entende de segurança da informação, sabe como explorar as falhas corretas e pode explorar essas falhas em detrimento próprio. Simplesmente isso. Tem gente que fala, mas você nunca sabe do que um hacker é capaz. Mentira. Pessoas que entendem de segurança da informação sabem muito bem do que um hacker é capaz e justamente por isso elas podem prevenir os ataques hackers. Se você souber o que está fazendo, você não vai ser atacado. Isso é muito importante. Porque isso significa que a Deep Web não é um lugar em que as pessoas estão às espreitas para encontrar qualquer pessoa que revela o seu IP, ir lá e matar essa pessoa, ou então atacar o computador dessa pessoa, ou então encher o computador de vírus, ou então roubar os dados da pessoa. Não, porque as pessoas lá sabem que essas vulnerabilidades são raras e, portanto, elas não ficam ali esperando essa vulnerabilidade acontecer pelo menor deslize que acontecer. Na maioria das vezes, expor uma vulnerabilidade por um curto período não tem maiores implicações, especialmente se você está agindo dentro da lei. Claro, se você está baixando alguma coisa ilegal e você vai expor essa vulnerabilidade, aí eu quero mais é que você seja preso mesmo. Mas, se você está fazendo uma coisa dentro da lei, se você está fazendo uma coisa que uma autoridade policial definitivamente não vai atrás de você por ter feito aquilo, então na maioria das vezes, expor essa vulnerabilidade, baixei um arquivo que sem querer eu não sabia o que tinha nele. Beleza, se não tiver nada nele, não vai ter problema nenhum, ninguém vai te atacar por isso. Instalei uma extensão rapidinho aqui enquanto eu visitava um fórum e sem querer eu esqueci que eu não podia instalar a extensão. Beleza, remove a extensão. Talvez o seu IP tenha sido registrado em algum lugar, mas dificilmente alguém vai fazer isso com o seu IP. Vale lembrar também que o seu endereço de IP é público, ou seja, quando você usa a internet comum, você está expondo esse endereço de IP a todo momento. Não tem nada de errado nisso. O máximo que alguém pode fazer com o endereço de IP é, usando uma ordem judicial ou grande poder de chantagem, chegar até você, claramente. Agora, você não vai ser intimado judicialmente se você não cometer crimes e você vai ter que incomodar muita gente poderosa para que alguém se preocupe em chantagear o seu provedor de internet para conseguir seus dados. Porque a questão é, seu IP está relacionado com seus dados no seu provedor de internet. Agora, se você não tem acesso ao seu provedor de internet, o seu endereço de IP revela a localização da sua cidade,
então vai dizer mais ou menos a cidade em que você está, às vezes nem isso, eu moro em São Carlos, mas às vezes o meu IP diz que eu estou em Ribeirão Preto, porque ele vai pegar uma região maior. Vai revelar também o seu provedor de internet e vai também revelar o seu histórico de torrents. É possível você obter essas coisas, mas nada além. Teu IP não significa nada. Então, quando um hacker fala, eu capturei seu IP, você fala, beleza, você e mais todo mundo que eu acesso, todos os serviços que eu acesso, eles também têm o meu IP, porque o IP é um protocolo público, então não tem nada de errado em alguém ter o seu endereço de IP. Aqui vão umas recomendações bem genéricas que não substituem o que eu falei para vocês até agora, mas que meio que sistematizam o rolê. Se você pretende entrar em uma rede para navegar e participar de interações, mas sem o download de arquivos, usa os recursos de segurança que você já está acostumado a utilizar, não instala nem remova nada adicional, nenhuma ferramenta a mais, e siga as instruções gerais para compartilhamento de arquivos que eu já expliquei para vocês. Se você pretende baixar arquivos, mas não tem nenhuma noção de como discernir o que é malicioso e não é, não baixe arquivos, ou então instala uma máquina virtual com Unix, Torfira ou Tails. Ao final do uso, deleta a máquina virtual. Se você pretende baixar arquivos e se considera apto para discernir qual arquivo é malicioso e qual não é, prepare um ambiente seguro com uma máquina virtual e uma VPN descentralizada, caso o anonimato seja importante para você, e use-a essa máquina virtual quando necessário e, caso se sentir apto, execute os arquivos que você considera seguros na máquina nativa. Não instala nem remova nada, além do que você já costuma utilizar. Se você pretende fazer algo que definitivamente vai precisar de anonimato e não vai poder deixar vestígios, instala o Tails e uma unidade removível, pendrive, CD, usa para os fins que você pretende e ao final do processo destrua a unidade. Joga fora, queima, faz o que preferir. Agora, se você perguntar para mim o que eu faço, eu vou te dizer. Eu acesso a Deep Web no Windows, com o antivírus do Windows, o Windows Defender, apenas o Windows Defender, mais nada, e com o firewall do Windows, mais nada além. Eu tenho uma máquina virtual, eu tenho VPN descentralizada, eu uso quando eu preciso, mas é só. Eu posso contar nos dedos as vezes em que eu utilizei uma máquina virtual para um arquivo malicioso, em que eu tinha um arquivo malicioso e eu fiz isso. Eu posso contar nesse cotovelo, porque esse cotovelo não tem dedo, as vezes em que eu me prejudiquei fazendo isso. Nenhuma. Eu nunca tive nenhum problema em fazer esse tipo de coisa. Agora, claro, se você perguntar pro Bear Grylls o que ele come, ele vai dizer pra você que ele come larva, mas isso não significa que você deva comer larva, é a mesma coisa. Eu digo o que eu faço e eu digo que isso dá certo pra mim. Não tô dizendo que você deva fazer isso, pelo contrário. Estuda a segurança, assiste meu vídeo de navegação segura, entenda como isso funciona e aí sim vai aos poucos descobrindo o que funciona melhor pra você. Mas pode ficar tranquilo que a Deep Web não é um campo minado, como muita gente costuma dizer por aí, e hackers não são feiticeiros. Uma outra pergunta bastante recorrente é: acessar a Deep Web é ilegal? Na maioria dos países, incluindo o Brasil, não tem nenhuma legislação que proíba o acesso ao Tor ou a demais redes anônimas e descentralizadas. O que é ilegal é cometer crimes na Deep Web ou em qualquer outro lugar. A melhor pessoa para lhe responder o que exatamente é crime ou não sou eu, é um advogado. Mas em linhas gerais, se o seu objetivo é somente acessar para conhecer, sem participar de atividades específicas, não é ilegal e ninguém vai bater na sua porta, caso o seu IP por algum motivo seja revelado, em que você esteja fazendo algo legal. A polícia, o FBI, os Vingadores, a CIA não vão aparecer na sua porta para te procurar simplesmente por causa disso. Pode ficar tranquilo. Agora, se você faz algo ilegal, a minha opinião é que você tem que ser preso mesmo. O que as autoridades fazem perante da Deep Web? Outra pergunta muito recorrente. As pessoas se perguntam, tá, se tem tanta coisa ruim, tem tráfico de drogas, armas, órgãos e tal, por que as pessoas não simplesmente, a polícia ou o governo simplesmente não proíbe a Deep Web? Em primeiro lugar, a descentralização garante que ninguém, independente da autoridade, o governo, o papa, um rei, qualquer coisa, seja capaz de impedir que uma rede da Deep Web exista, a não ser forçando o desligamento de todos que fazem parte dela, o que também é impossível, porque não tem como localizar essas pessoas. O governo pode proibir o uso de um determinado programa, mas ainda assim, esses programas são feitos justamente para serem utilizados em segredo, então essa possibilidade também é inviável. O que resta, claro, é coibir a prática de crimes nas redes da Deep Web. Isso é feito de duas formas. A primeira delas é procurando quebrar o anonimato perante os criminosos, através de técnicas que já estudamos em sessões anteriores. São aquelas sessões lá de segurança que eu falei para vocês. Felizmente, boa parte dos criminosos são burros o bastante para não garantir a própria segurança e por isso eles acabam sendo pegos. Em todos esses casos, o fator determinante é o humano. As vulnerabilidades exploradas não costumam ser de software, mas sim apresentadas pelo comportamento dos próprios criminosos. A segunda opção é derrubar ou capturar serviços ilegais. Isso você faz combinando vulnerabilidades humanas com vulnerabilidades não do Tor, mas dos softwares que rodam no serviço. Vulnerabilidade, por exemplo, do PHP MySQL que o cara instalou naquele servidor, por exemplo. E essas vulnerabilidades muitas vezes não são devidamente protegidas. Nesses casos, o que a polícia faz é
ela entra em uma espécie de guerra virtual com o provedor de serviços, então ela tenta explorar com hackers da polícia para tentar descobrir se tem alguma coisa que dê para ser explorada, que dê para ser usada, e quando eles conseguem, eles decidem se eles vão tirar totalmente o serviço do ar ou se eles vão capturar o serviço, encher o serviço de diversas armadilhas para pegar outros criminosos, por exemplo, os vírus que eu falei para vocês, e aí sim você vai conseguir chegar em outras pessoas, e é normalmente o que a polícia faz. A polícia costuma deixar o serviço rodando por um tempo com diversas armadilhas para capturar criminosos. E nem sempre a captura de um serviço implica na captura das pessoas que mantinham o serviço. Às vezes você consegue acesso ao serviço, você consegue tirar o serviço do ar, você consegue capturar o serviço, mas você não consegue identificar diretamente a pessoa que mantinha este serviço. Nosso vídeo chegou ao fim, eu espero que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer dúvidas que você possa ter sobre a Deep Web, espero que esse vídeo tenha sistematizado de uma forma científica todo o conteúdo que eu sei sobre a Deep Web, tudo que eu acho interessante passar para vocês, e agora você pode escolher, se você pretende acessar a Deep Web, siga dentro da lei, não recomendo que você faça nada ilegal por razões óbvias, vai na página de redes documentadas, escolhe alguma, eu recomendo o Tor, e aplique os conhecimentos que você aprendeu aqui. Boa navegação. Se não, parabéns agora, você sabe mais sobre a Deep Web, espalhe a palavra correta a respeito do que é a Deep Web. Se você desconfia de algo que eu mostrei aqui, vai lá e verifica por conta própria. Tá tudo feito justamente para permitir que você verifique os fatos.